Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora maratonar estudando Power BI. É um momento onde eu criei muita expectativa, porque com o Power BI você consegue criar relatórios, criar gráficos, e cada gráfico tem o seu objetivo, a sua finalidade para ser utilizado na apresentação dos dados. E pelo fato também de ser colorido ali, você levar uma paleta de cores e seguir também a estrutura correspondente à criação de dashboards, ajuda muito a deixar o estudo um pouco mais dinâmico. Então, estudar Power BI, por exemplo, nas quintas-feiras vai ser bem legal para levar um pouco de dinâmica para os nossos estudos. Lembrando, pessoal, abrindo aqui um parêntese, que nas terças-feiras a gente está estudando é, Python, seus fundamentos, como utilizar o Python com as bibliotecas do Pandas e outras bibliotecas relacionadas à análise de dados, ao ETL, à manipulação dos dados, até chegar nos estudos de criação de dashboards de gráficos. Mas estamos tudo no início e está sendo bem gratificante também a aceitação das pessoas. Nas terças-feiras, a gente está trazendo aqui estudos sobre o SQL. O SQL ele não é um conhecimento que deve ser separado da análise de dados. Pelo contrário, ele tem que estar junto e misturado. Então é muito importante que você estude o SQL, e todas as terças-feiras nós vamos trazer vídeos direcionados a esse assunto. Nas quartas-feiras, sobre o Excel, uma vez que as empresas ainda utilizam muita planilha, muita tabela, muito arquivo em Excel, então é muito importante você trazer a gente trazer essas tecnologias ainda para a gente ficar atualizado no mercado. E também nas quintas-feiras, hoje nós trazemos aqui informações, estudo. Na verdade, tudo é uma maratona, desde a segunda até a quinta, até a sexta-feira. São maratonas de assuntos diferentes, abordagens diferentes para tecnologias diferentes, com o propósito de ser um profissional qualificado, eficiente, produtivo, que gere valor para a empresa em que você trabalha. Então, o que acontece? Nas quintas-feiras vamos falar sobre Power BI e nas sextas-feiras sobre Machine Learning, é, essa linguagem de máquina aí que a gente pode utilizar, esses algoritmos que a gente pode implementar buscando padrões, algoritmos de regressão, floresta e tudo mais, agrupamento, e aí a gente consegue completar e criar um pacote, né, de vários pontos de estudos que realmente tragam valor para a sua vida profissional. Pessoal, papo reto aqui entre a gente, você sabe que os cursos de tecnologia são muito caros. Outro dia eu estava vendo um curso, por exemplo, de Power BI e outros módulozinhos de análise de dados, R$ 5.000. Curso de tratamento de dados voltado ali para o SQL e tudo, R$ 5.000. Então aqui você está tendo essa oportunidade gratuitamente, basta ter vontade e dedicação e disciplina, porque a constância e a disciplina faz com que o seu conhecimento seja valorizado e cresça, né, em valor mesmo. E depois você vai colocando em prática nos seus projetos pessoais e você vai vendo que vai mudando, vai agregando valor, você vai evoluindo, e enfim, é isso. Pessoal, agora entrando no nosso vídeo é o seguinte: no Power BI, eu vou abrir aqui a ferramenta, você encontra vários vídeos na internet, como que instala, é bem simples, vai lá no site, instalar Power BI, se tiver alguma dúvida, a gente vai falando aqui, pode escrever nos comentários, mas se for rápido, coisas relacionadas à instalação, também tem muito material no YouTube. E eu acredito que a gente tem que ser democrático, né? Eu não preciso trazer todas as informações aqui, eu preciso trazer as informações que eu consegui adquirir e quero crescer em cima delas, aprendendo outras coisas.
Então pode ser que tenha coisas que eu não tenha visto e vocês notaram e queira interagir nos comentários, vai ser de muita importância. Assim como no Excel, o Power BI é uma ferramenta muito grande, é um programa muito grande, você consegue ter vários recursos e ela é uma extensão do Excel, né? O Excel surgiu no pacote Office há muito tempo, evoluiu muito, você consegue gerar gráficos por ele, você consegue fazer várias análises de dados também lá no Excel, mas o Power BI ele veio exatamente para dar essa cara de BI, de Business Intelligence, para agregar valor, para democratizar as informações, facilitar as tomadas de decisões, fazer com que as empresas e os profissionais de dados sejam mais produtivos. E é por isso que entra ano após ano ele vai se modernizando, vai inserindo agora inteligência artificial e tantos outros recursos que depois eles vão melhorando, atualizando e trazendo novas informações. Então é muito importante você como profissional de dados, você estar sempre lendo a documentação da tecnologia que você utiliza, seja do Power BI, seja do Excel, seja do Python, seja de qual for. Porque assim, sempre tem a tecnologia, ela vai se modernizando e vai mudando, então você vai se tornando uma pessoa atualizada, tá bom? Aqui eu estou trazendo um exemplo, tá? Bem primitivo, só com umas informações básicas para você entender como que funciona, porque esse vídeo é introdutório. A partir do vídeo posterior, nós vamos trazer informações na prática, porque o meu objetivo é mostrar o dia a dia de um analista de dados, de um cientista de dados na prática, com problemas do dia a dia, com situações adversas, com dúvidas que vocês possam trazer para mim, sugestões, melhorias, e assim a gente vai construindo uma comunidade forte. É nessa perspectiva. Pessoal, é o seguinte, como que você faz a importação de um arquivo ou uma conexão com um banco de dados, tá? Quando você abre o Excel não, o Power BI, eu vou fechar aqui, vou salvar e vou abrir aqui. Vamos lá, só para você entender como que funciona o processo. Essa é a cara da tela inicial do Prod, criar um relatório em branco, fazer uma importação aqui direta do que você precisa, da fonte de dados, seja do SQL Server, da planilha Excel, e obter outras fontes. Clicando aqui, você vê que você pode, por exemplo, ter aqui acesso a fazer integrações, né, com várias fontes de dados. Várias. As mais comuns, digamos assim, né, que eu tenho visto, inclusive nos cursos que eu fiz, sempre é aquela velha conexão com um arquivo CSV, ou com Excel, ou mesmo com um banco de dados SQL, e em locais mais robustos, digamos assim, via conexão com cloud, seja do Azure ou qualquer outro. Tá? Banco de dados, por exemplo, aqui, ó. Tem vários bancos de dados que você pode conectar. Ó, para plataforma, Azure, enfim, e tem os outros aqui. Tá? Então vale a pena depois dar uma olhada com calma, não posso ficar muito preso nessas questões, pela questão do tempo do vídeo, tá bom? Eu vou cancelar aqui e vou abrir aquele arquivo já existente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que aqui eu consigo, ó. Abrir aula 1. Quando você faz a importação, isso aí eu vou entrar num outro detalhe, que no próximo vídeo eu vou fazer a importação do arquivo
e vou mostrar para você como que você faz as primeiras tratativas, as primeiras modificações, seja do tipo de dados, seja de descrições, de cabeçalhos, de espaços em branco nas células, coisas nesse sentido, tá? Mas só para você conhecer a ferramenta é o seguinte: fiz a importação, fiz alguns tratamentos de dados, você pode ver aqui, ó, a minha tabela, ok? Tem várias informações aqui. Essa fonte de dados aqui é do Kaggle. Ela é de um e-commerce e que atende vários países. E aqui são as transações dos clientes de venda dos produtos que eles compraram, os dados do cliente e o valor de venda, no caso, né? Aqui você consegue ver a sua, a sua modelagem dos dados, né? Nesse caso, como você tem aqui só uma tabela, então ele mostra só um, mas se tivesse mais de uma tabela, né? Mais de uma fonte de dados, isso aqui ia estar com a modelagem, né? Com várias tabelinhas aqui, e você inclusive precisaria, muito provavelmente, fazer um relacionamento entre as tabelas para que você pudesse fazer os filtros que você precisa, né? Igual um banco de dados mesmo, real, né? Tipo um SQL da vida, onde você precisa ter o relacionamento das tabelas para fazer as suas queries e ali criar os seus selects e os seus filtros, de modo que venha realmente os valores e as informações que você precisa na sua análise, tá? Beleza. E aqui já é uma outra questão que são consultas DAX, né? A partir do momento em que você coloca, que se você cria as suas funções, ela já vai aparecer aqui. E as funções DAX, pessoal, é muito parecido com as funções do Excel. Lembra daquela função soma que a gente estava vendo lá na quarta-feira? Então, muito parecido mesmo, né? Então, o Power BI ela tem suas funções específicas com um poder ainda maior, né? Mas a lógica, no fim, é a mesma, tá bom? E aqui, então, aqui são os quatro atalhos, né? O primeiro aqui de baixo é o DAX, aqui a exibição de tabelas, aqui a fonte de dados, né? Aqui é o modelo, né? O modelo do ML, do banco, e aqui a tabela de exibição dos dados, os dados mesmo em si, você consegue ver de uma forma mais visual, e aqui onde mostra os gráficos. E quais são os gráficos que eu posso utilizar, por exemplo? Onde que eles estão? Eles estão aqui do lado direito da minha tela aqui. Então veja que é muito padrão. Se você utiliza, por exemplo, os gráficos do Matplotlib lá do Python ou outros lá do R, é, é muito igual assim, não muda muita coisa. Os gráficos são sempre os mesmos, né? Gráfico de coluna, seja na vertical, seja na horizontal, gráfico de linha, gráfico de área, também tem esse gráfico de dispersão muito interessante, gráfico de cascata, pizza, que é muito popular. Esse gráfico aqui de indicador também é muito bom. É, esse gráfico de tree map, né? É legal também. Filtros, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um filtro que aí você consegue ver como essa base de dados ela abrange 2 anos, 2023, 2024. Eu consigo criar aqui filtros. Tem outras formas de filtros, aqui é uma forma bem básica. E aqui do lado, pessoal, fica as suas colunas, né, do banco de dados lá, da tabela que está aqui, ó, invisível, né? Então, aqui até dá para visualizar também, né? Então, essas descrições aqui, por exemplo, são o nome das colunas. E onde tem esse ícone aqui, que é campo numérico, né? Então, são campos numéricos, tá? Telefone, compras e tal. Pode ser que quando você importe os seus dados, ele esteja com um tipo de dados diferente, né? Errado, digamos assim. Então, por exemplo, endereço tem que ser caractere, ou vachar, por exemplo, e não número, né? Porque
Não faz sentido ser número, né? Então, por exemplo, idade, por exemplo, não faz sentido ser caractere, mas sim número inteiro. E é basicamente isso. Então, quando, por exemplo, eu coloco aqui ano, eu vou tirar aqui, ó, só para você campo, tá vendo? Aí eu venho aqui ano e arrasto. E ele criou de novo, né, o ano para mim com os filtros que eu preciso. Também aqui eu consigo fazer as minhas modificações, né? Lista, ó, bloco, tá vendo que dá uma mudadinha? É, lista vertical, suspenso, aqui, ó, eu consigo, né? Então assim, eu consigo já modificar aqui nos meus filtros e aqui já tem uma visão. Esse aqui é o visual e esse aqui é o geral, né? Esse aqui eu consigo mudar alguns efeitos, fonte, tamanho, altura, formato dos dados. É bem interessante depois passar campo por campo. Também, pessoal, quando você começa a estudar, é interessante você entender o seguinte, tá? Você não vai aprender tudo em 5 minutos. Inclusive, eu não sei tudo, eu não sei tudo ainda, né? Mas eu acho muito importante você ter paciência e com os desafios do dia a dia você vai criando a experiência, né? A experiência ela vem a partir do momento em que você tem persistência, você fica ali todos os dias trazendo informação, buscando informação, fazendo a pesquisa. E é exatamente por isso que eu trouxe os vídeos diários, né, de segunda a sexta, com assuntos diferentes, porque você inclusive consegue linkar informações, né, tecnologias, cruzar essas informações para se tornar uma pessoa mais produtiva, entendeu? A gente está nessa maratona junto. Também tem outra questão que eu acho importante, por exemplo. Aqui é aquela tela inicial, beleza? Aqui, página inicial, toda essa transformação de ações, essas quantidades de ações que você pode ter aqui, ela fica nesse efeito aqui sem criar algo novo, né? Por exemplo, se eu quiser colocar um texto, vamos colocar um texto aqui, ó, certo? Eu posso inserir um texto aqui, aqui, tal, valor, tipo aqui, ó. É, aula. Aqui, aula. Beleza. Aqui eu consigo pôr, por exemplo, tamanho. Deixa eu tem que selecionar. O tamanho, 36. O negrito. Se eu deixo centralizado. Aqui são outras questões, pessoal, porque hoje em dia o Power BI ele se modernizou e está integrando com inteligência artificial, né? Então é mais voltado para isso. Ó. Criar um valor dinâmico que seja atualizado com seus dados. Como você calcularia esse valor? E aí você insere aqui as informações. Mais para frente, para não deixar o vídeo mais longo, eu vou trazer essas informações para você, tá? Então vamos voltar aqui, trazendo essa aula 1 aqui. Vamos jogar ele aqui para o lado. Ah, aqui, aula 1. Perfeito. Ok? Então, você fazendo aqui, pode caixa de texto, novo visual, tem um monte de coisinha aqui que a gente pode explorar depois. Aí, inserir.
o próprio nome já diz, né? A gente consegue inserir também algumas coisas aqui, você pode ver. Modelagem, exibição, otimizar, muito parecido com o, com o Excel, né? Ajuda em formato. Dados. Só, pessoal, que é o seguinte, por exemplo, se a gente vir aqui em transformar dados, nós nos deparamos com outro ambiente. Veja que é uma outra tela, tá vendo? Ó, essa tem essa telinha de edição que dá para fazer um monte de coisa. E tem essa outra tela aqui. Então essa outra tela é onde tem uma você consegue fazer uma modificação nos dados de uma forma mais profunda, tá? É, então vamos lá. Aqui tem algumas ações que você pode fazer. Eu não vou entrar um por um, porque de acordo com a nossa evolução você vai acompanhando e vai sabendo o que se trata. É interessante que aqui, ó, por exemplo, fica todas as ações que eu já fiz. Então, por exemplo, eu criei um cabeçalho, esse aqui já vem automático, né? Tipo alterado, tipo, os tipos é esse aqui, ó, por exemplo. O e-mail, ela é de tipo, deixa eu ver onde que tá. Aqui. Aqui, ó, tipo de dados. Tá vendo aqui? Então aqui você tem. Aqui ele tá como um texto, tá? Ele tá como texto. Mas tem o número decimal, inteiro, porcentagem, data, hora, tá? Aqui também você consegue, se eu não me engano, não é aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, com o botão direito em cima, você consegue fazer a substituição aqui, ó, muitas coisinhas, tá vendo? Copiar, remover, duplicar coluna, remover duplicadas, alterar tipo, substituir valores, transformar colunas em linhas, tal. Então já consegue fazer bastante coisa. Deixa eu ver. Alterar tipo. Então, alterar tipo, por exemplo, ó, tá como texto, tá? Então, esse, por exemplo, aqui, ó, clicando em cima, ele já me mostra aqui o que eu poderia fazer isso com o botão esquerdo do mouse. Eu estava apertando com o botão direito. Então, com o botão esquerdo, por exemplo, já mostra aqui também o que você pode alterar o tipo direto, tá vendo? Então, veja que é muitos detalhezinhos que você tem. Tem esse recurso que é muito legal, dividir colunas, agrupar, muito bom. E, por exemplo, transformar dados. Quando você transforma dados, você faz transformações na própria coluna. Quando você adiciona a coluna, você transforma os dados também na necessidade que você tem, mas você cria uma coluna nova. E é muito importante você pensar nisso com cuidado, porque o Power BI, se você começa a fazer muitas coisas, ainda que funcione, mas sem um propósito real, claro, assim, sem ser um código claro, otimizando os processos, todas essas etapas de aplicações ela fica muito longa e é por isso que a linguagem M ela vem para enxugar isso e você entra dentro destas informações, por exemplo, aqui, ó, editor avançado, é aqui. Beleza. Então, o que acontece? O que, que é a linguagem M, por exemplo? Eu falei que o DAX é muito parecido com as funções do Excel. E o DAX, o resumo dele aparece lá naquela quarta opção de cima para baixo, do lado esquerdo da tela, onde tem a modelagem dos dados, a visualização dos gráficos e, enfim, e o banco de dados, a tabela em si, né? Aqui é onde fica o editor do código que a gente dá o nome de M, por exemplo, né? Então ele tem o início, o fim e ele está amarrado um ao outro aqui, por exemplo. Ó. Então
Cada ação dessa aqui é uma linha dessa. Então, para otimizar, muitas vezes a gente tem que vir nesse editor para fazer modificações aqui dentro para otimizar o desempenho do Power BI na leitura dos dados. Porque quando você cria, por exemplo, o seu dashboard, ele está bonitinho lá na frente. Se é uma base de dados pequena, ok, não vai ter problema nenhum. Porém, se é uma base de dados grande, né, considerável grande, o que vai acontecer? Ele vai começar a demorar processamento. E isso não é interessante, principalmente na hora da apresentação para o seu chefe, para a diretoria, para a pessoa que tem o poder ali de tomar uma decisão e precisa de uma informação consistente. O ideal é que você apresente algo eficiente, rápido, né? E principalmente nos nossos dias em que tudo acontece numa velocidade muito grande. Então, o código otimizado, bem escrito, vai te ajudar a ter qualidade no seu trabalho, né? Você vai entregar um trabalho de qualidade e a ter um desempenho eficiente quando você entrega valor nos seus relatórios, tá bom? E aqui, por exemplo, as ferramentinhas, diagnóstico e ajuda, tá? Exemplo, suporte, ó, suporte. Beleza. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Aí, beleza. Como que eu saio dessa tela, Carlos? Estou na outra tela. Eu venho aqui, ó, fechar e aplicar. Eu posso aplicar, posso fechar e aplicar e posso fechar. Então, vou fechar e aplicar. E eu venho aqui para a minha tela de apresentação. Tá? Esse relatório aqui eu fiz hoje durante o dia para trazer um exemplo para vocês e deixar com um gostinho de quero mais. No próximo vídeo nós vamos importar essa base de dados, vamos construir esse relatório do zero, vamos passo a passo trazendo informações consistentes. Por que que aqui em cima tem essas informações de cartão, essas medidas, né, de valores? Por que que em cima aqui tem que vir essas medidas? O filtro também fica localizado aqui em cima. Por que que logo abaixo vem os gráficos de pizza e depois de coluna e depois os gráficos mais trazendo outras informações, né? Por exemplo, esse aqui é do mês, que é um gráfico de linha, um gráfico de área, né? Ou seja, ele tem uma lógica. Quando você constrói um dashboard, você tem que contar uma história. Essa é a perspectiva. Você não põe aleatoriamente os dados aqui, você põe contando uma história. Então, qual que é o valor total das vendas? Qual que é a média, o ticket médio das vendas? Qual o valor mínimo das vendas? Qual é a média de valor dos produtos, né, de venda no ano de 2023? Qual o gênero que é o meu público, porcentagem, né? A renda do meu público, isso é de entrega, né? Delivery, enviado, aqui é o status da entrega. O feedback, o método, né, de pagamento, a marca de produtos, aonde que eu atuo, o desempenho, né, durante o ano, durante os meses do ano aqui. Então é muito interessante você contar uma historinha. Aqui é só um exemplo, tá? Esse exemplo não é tipo assim, ele tá mais ou menos assim, né? Mas tipo, a gente teria que melhorar muito aqui, trazer uma paleta de cores, trazer, contar uma história de verdade e trazer um problema para que a gente pudesse resolver aquele problema, trazendo insights que sejam relevantes para o time que precisa ali dessas informações de análise, tá bom? Então a gente fica por aqui, até a próxima. Pesquisa sobre a documentação do Power BI. Aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, olha o que eu coloquei aqui, ó, documentação Power BI DAX. Aí ele me traz esse exemplo aqui, ó. E aqui você tem todas as funções do DAX que você pode pesquisar,
tá? Então é bem interessante você dar uma olhada aqui durante a semana, pode baixar em PDF para ver offline e acompanhar, né, todas as funções para que quando você participar das próximas aulas, né, dos próximos vídeos, você possa estar mais familiarizado e contribuir também com a comunidade, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.